Olá, você que acompanha o programa Cidade em Pauta, aqui da TV Web da Câmara Municipal de José Bonifácio, o programa que traz sempre assuntos do interesse da nossa coletividade. Você sabe o que é o Stomoxys calcitrans? É o nome científico da mosca do estábulo. Ela tem causado muito prejuízo aos produtores rurais. Somente em 5 estados brasileiros, o prejuízo no ano passado foi de mais de R$1 bilhão. E para falar sobre esse assunto, nós estamos com o vereador e vice-presidente aqui da Câmara Municipal de José Bonifácio, o vereador Flávio Manuacmi, que também é veterinário e vai falar sobre o assunto conosco. Estamos também recebendo um convidado muito especial, que é o Dr. Thales Carneiro, ele que é produtor rural e professor universitário da UERJ, no setor de engenharia. Primeiramente, eu vou cumprimentar o nosso convidado especial. Tudo bem, Dr. Thales? Tá, tudo bem, obrigado aí pelo convite. Vereador Flávio, prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da TV Web. Obrigado pelo convite, faz tempo que a gente não gravava um programa. Obrigado, Chico, por estar aí presente com a gente. Bom, nós tivemos recentemente uma reunião aqui na Câmara, o vereador Flávio Manuacmi acampou essa bandeira com relação aos prejuízos que os produtores rurais estão tendo com a mosca do estábulo. Vereador, como é que foi o seu balanço dessa reunião e o que levou o senhor a fazer essa reunião, já que nós sabemos e tivemos aí a possibilidade de ver os produtores rurais reclamando muito sobre a questão dessa mosca? Eu acho que foi uma reunião ímpar, né, que nunca tinha sido realizada nesse contexto, reunindo vários setores, o setor do executivo, o setor do legislativo, os produtores rurais, o sindicato patronal, todo mundo presente e todo mundo a fim de contribuir de alguma maneira para esse grande problema que afeta muito o nosso município, que é a mosca de estábulo. Thales, como é que surgiu o seu, lógico, você é produtor rural, tem a área, né, aqui na cidade, onde fica a propriedade? A minha família veio herança do meu avô, hoje nós temos uma propriedade ali nos Machados, e tem um irmão que cuida lá e tal, e vindo aqui, acompanhando o sofrimento dele, eu comecei a estudar o caso, a ler, porque realmente é um prejuízo econômico muito grande, e a gente vê também pelo lado do maus trato aos animais, né? Porque os animais estão sofrendo, cachorro, cavalo, bovino, porco, carneiro, cabrito, e até o próprio homem, até o próprio ser humano, se descuidar, ela vem e pica. Então eu comecei a estudar o assunto, fazer pesquisas, e estou tentando contribuir aqui com o pessoal, né, os amigos. Eu sou de Bonifácio, nasci aqui em Bonifácio, conheço muitos produtores e vejo o sofrimento e o problema econômico mesmo que tem causado. Nós tivemos a oportunidade, inclusive durante aqui a nossa entrevista, você que está nos assistindo, você vai acompanhar alguns trechos de vídeos que foram passados inclusive nessa reunião, para você ter uma ideia de como esses animais sofrem com essa mosca do estábulo. Ela que é hematófaga, né? Então quer dizer, ela suga o sangue do animal e isso tem causado aí o emagrecimento do gado, cai a produção de leite, né, Paina? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. O grande problema dela, ela é hematófaga, ela pica várias vezes o animal que ela está sugando sangue. Então é um incômodo muito grande, o animal deixa de se alimentar, com isso ele emagrece, com isso ele diminui a produção de carne, de leite, sendo suíno, sendo aves, sendo o próprio cachorro. A gente passou aquele dia um vídeo de 2 animais que eu acredito que deve estar passando também durante o nosso programa aí. Então é um problema muito sério. Eu uso o termo seguinte: quem gosta de pescar e vai na beira de um rio, quando tem o pium, quando tem o borrachudo, o pernilongo que fica picando toda hora, que você não consegue nem pescar, é pior do que isso. Então, pela resolução nova, acima de 10 moscas na pata de um animal já é considerado uma infestação alta, já é um surto. E a gente vê 200, 300, 2.000 moscas picando pata do animal. Nossa, não é um número exagerado mesmo? Não. Tudo isso? Muito mais ainda. Muito mais. Complementando o que ele falou, a mosca do estábulo, ela existe em todo o Brasil. Só que ela está em equilíbrio. Ela não tem essa explosão. O problema é que, ao advir o lançamento da vinhaça,
a quantidade de mosca explode. E aí é um ataque imenso aos animais. É o que ele falou, chega a ter 200, 300 moscas picando continuamente o animal. E leva a esse estresse todo. O animal não alimenta, cai a produção, leite, carne e os outros animais, tipo cachorro ou cavalo, que não teria assim produtividade, também sofrem. E o que eu queria deixar bem claro é que ela existe. Se não fosse o lançamento de vinhaça, ela estaria em equilíbrio. Você pode encontrar 1, 2 moscas, e isso não afeta tanto o animal. E com o ciclo água e seca, na seca ela desaparece, porque ela não tem mais, ela para se reproduzir, ela precisa de matéria orgânica e umidade. Acaba a umidade, ela desaparece. Então, você controla o ciclo. O problema é que, justamente na seca, vem as usinas jogando a vinhaça, e a vinhaça, uma grande porcentagem dela é água. Então, forma aquele ambiente propício à proliferação da mosca. Aí ela explode. Aí passa a ser um surto, passa a ser um ataque. E não adianta você eliminar algumas que o ciclo dela é 45 dias. 45 dias está surgindo uma nova batelada de moscas. O Pani, em relação a essa fiscalização desse dejeto, dessa vinhaça, como é que está com relação às usinas? Na verdade, isso é uma luta nossa desde 2016. A gente começou juntamente com o pessoal de Planalto, que era onde estavam as principais usinas, e com a fiscalização da CETESB, mas a única lei que existia no Brasil era sobre a quantidade de contaminação do solo por potássio. Então não existia uma lei, uma resolução falando, ó, tem que ser feito desse jeito pela mosca do estábulo. Só completando, essa resolução ela é especificamente para evitar os problemas de contaminação dos recursos hídricos. Ela é direcionada aos recursos hídricos, tá? Agora, se eu não me engano, em abril do ano passado, 2017, foi feito... Junho de 2017. Junho ou julho de 2017. Foi feita uma resolução tratando especificamente de surtos da mosca de estábulo. Então, específica com adequações tanto da parte das usinas, dos produtores, de vinhaça. E o grande problema no estado de São Paulo que aconteceu para dar esse boom, para aumentar desse tanto, foi proibido a queima da palha da cana-de-açúcar. Então, quando joga uma quantidade de vinhaça que acumula um pouco, que forma a umidade com a palha da cana-de-açúcar em decomposição, aquilo é um ambiente perfeito para ela se reproduzir. Então, inclusive nessa resolução fala que teria que incorporar, no locais de surto, a palha com o solo, que é passar uma grade, um subsolador, alguma coisa, para que se evite isso. Mas o grande problema, canal a céu aberto, que a usina foi feito um TAC, ela não se adequou ao TAC ainda, até porque existe alguns prazos mais longos para fazer isso, que é canal a céu aberto, a quantidade que é jogada, do jeito que é jogado, quer dizer, tudo foi feito na região de Planalto que a gente está querendo trazer para o nosso município, porque em conjunto de lá, até terça-feira que vem vai ter uma reunião lá, a gente foi convidado para ir. O objetivo da reunião da semana passada foi tentar reunir, montar de alguma forma possível, legal, uma comissão para representar tanto o executivo, o legislativo, o pessoal do sindicato e os produtores rurais, para que essa comissão seja responsável pelo Ministério Público, pela CETESB, por acompanhar juntamente com o que eles querem fazer em Planalto a partir de terça-feira, criar uma comissão também naquela região e as duas comissões estarem trabalhando junto e correndo atrás desse problema muito sério do nosso município. Bom, esse TAC que o vereador fala, que é um termo de ajustamento de conduta, que é entre a promotoria, no caso, e as usinas, enfim, né, com os responsáveis, lá de Planalto foram
praticamente 6 anos, em média, de um tempo para a usina se adaptar com essa situação. Não é um tempo muito elástico? No caso, 6 anos foi a eliminação dos canais a céu aberto. Mas mesmo assim, não é um tempo elástico. Exatamente. Né? Teve outros que são mais eminentes, só que as usinas não cumpriram. Cumpriram durante um período, logo após a assinatura do TAC, uns 45 dias, se cumpriu aquilo. Mas por que a usina começa a perceber que é mais barato pagar a multa do que fazer a obra? Eu acredito que sim. Até porque, pelas informações que a gente teve, essas multas vão sendo roladas. Sim. E então, eu acho que o motivo é econômico, porque nós temos exemplos. Em Potirendaba, por exemplo, nós temos uma usina que faz a desidratação da vinhaça e só joga aquele espécie de gel em cima da cana. Não tem mosca. Nós temos usinas como a Santa Isabel aqui em Nova Mendonça, que nunca teve problema da mosca. Aí eu acho que é o manejo eficiente. Como ele falou, tem o problema do transporte pelos canais abertos, a céu aberto. Tem o problema que o lançamento dessa vinhaça é feito através de canhões e que, por exemplo, normalmente eles deixam esses canhões ligados uma noite inteira, então o que acontece? Ela satura aquela área, né? Se você, por exemplo, lançar a vinhaça de caminhão, você não tem o problema de transporte a céu aberto, não tem o problema de uma determinada área você empoçar a vinhaça, você tem um manejo mais eficiente. Porque realmente é muito difícil você fazer a manutenção de um canal a céu aberto. Tem que ser manual, o cara ir lá limpando aquilo e colocando as lonas de isolamento novamente no lugar, ou então a pessoa ficar controlando aquele canhão lá jogando vinhaça. Então, eu acredito que tem a solução para o problema. Agora, as usinas precisam fazer com mais cuidado esse lançamento. Não é só a questão de gerar um ambiente propício para a proliferação da mosca. Isso está causando também problemas ambientais, maus tratos aos animais, e as usinas têm responsabilidade objetiva quanto a isso. Além disso, você falou da maus tratos animais. A lei federal maus tratos animais é clara, dá pena até de reclusão de até 5 anos. Existe uma lei federal de maus tratos animais. Então, isso é responder criminalmente. Você, como advogado, sabe disso, é responder criminalmente. Uma coisa que acontece muito, e eles ficam jogando, por exemplo, você pega a usina de Planalto, que corresponde a 3 usinas do Grupo Moreno. Ele fala que a usina que joga vinhaça no nosso município não é de lá, é de Monte Aprazível. Então eles não podem responder por lá. Por isso essa união que a gente quer dos municípios, para que todas sejam responsáveis. Porque apesar, às vezes, a usina não estar no nosso município, mas o canal dela de lançamento passa pelo nosso município. Então isso aí é um jeito que eles fizeram para tentar dar uma enganada, uma mascarada. E municípios vizinhos, como o raio da mosca é de 30 a 40 quilômetros, o que lançou lá na usina, na Coplasa de Planalto, Bonifácio está a menos de 10 quilômetros, né? Então, nas propriedades de Bonifácio, com certeza tem mosca que nasceu lá na Coplasa. Além disso que ele falou, né? Porque na área da Barra Grande, aqui do município de José Bonifácio, o grande problema é esse canal que vem lá da Moreno de Nipuã e vem até a Barra Grande. Aí, a partir desse canal aqui, ele começa a jogar na área aqui da Barra Grande, Machados, em José Bonifácio.
Bom, a gente sabe, né, eu estava aqui conversando, inclusive, antes da gente começar o programa, que o programa de TV Web tem um tempo limitado, né? Nós já extrapolamos, inclusive, o tempo médio do programa Cidade em Pauta, mas aqui o assunto realmente rende bastante mesmo. Teríamos que ficar aqui, no mínimo, 1 hora para tentar ainda esmiuçar metade do assunto. Mas eu gostaria, então, para você explicar para a gente o que vai ser feito na prática com relação a essa comissão que foi, pelo menos, foi aí tentada, né, ser montada. Eu lembro que foi feita uma ata com alguns nomes. Como é que está na prática essa questão da comissão? Os nomes já estão com o executivo, é um representante do legislativo, é um representante da Câmara Municipal, é um representante da Prefeitura, é um representante do sindicato patronal e 2 representantes dos produtores, cada um com suplente. Então, o dia que esse representante não puder, é o suplente que vai. Como é que tá? Foi entregue todos os nomes para o executivo hoje de manhã. Ele tem que fazer um decreto, uma resolução, ele está vendo juridicamente como que a prefeitura pode fazer. Eu acredito que até segunda-feira nós temos uma resposta já, como vai ser feito, o modo que vai ser feito. E na terça-feira à noite já tem uma reunião em Planalto para a gente já passar também algumas coisas que a gente fez, um pouco diferente da outra vez que foi feito lá. E principalmente a gente pegar no pé em cima das usinas, que elas são os principais responsáveis por essa infestação da mosca de estábulo, essa contaminação que está tendo, é por questão da usina. Então, como diz o Thales, a mosca estava aí, quem deu a condição perfeita para a mosca aumentar, fazer surto, dar esses problemas, matarem animais, serem vetores de outras doenças. Estava conversando com o Thales, a gente no Brasil tem um problema muito sério que está crescendo, que é tripanossoma em bovinos, e já tem relatos que ela pode ser o transmissor. Em né? Lins, na cidade de Lins. De Lins. Então, Isso. que ela pode ser, fora isso, tem relatos antigos de transmissão de doenças de macaco para humano. Então, ela realmente é um vetor que está aí, está crescendo e pode prejudicar não só os animais, bom, os humanos também, né? Então, é um problema muito sério, nós compramos essa briga, eu acho que é a primeira vez que uniu tantos setores desse jeito, porque realmente o problema é muito sério e a gente quer o quê? No mínimo, que se controle. No mínimo, que as usinas façam, no mínimo, a sua obrigação. Que tem o termo de ajuste de conduta, tem a resolução agora que foi criada, que ajuda muito o produtor, desde que seja cumprida. Exatamente. Mas precisamos também da CETESB estar junto, precisamos da Secretaria da Agricultura também estar junto, exato. a casa. Eles se disporam a estar com a gente, tudo, eles não podem participar de comissão por questão de imparcialidade, de tudo isso. Então, eu acredito assim, nós estamos unidos, mais unidos do que a gente esteve em 2016, quando começou esse trabalho, e a gente vai fazer o que for necessário para ajudar os produtores, para ajudar o nosso município, porque o problema é muito sério. Obrigado, Paina. Thales, uma última pergunta para encerrar nessa questão da sua participação. Eu sei que é uma pergunta um pouco ampla, mas eu tenho certeza confio no seu poder de síntese. O produtor rural pode ter esperança? Eu acredito que sim, porque eu acredito que, analisando racionalmente, a atividade de uma empresa não pode prejudicar a atividade de outros. Muita gente saindo da atividade, né? Muita gente não tendo mais condição, e isso eu acho um pouco perigoso até para o município, você concentrar em uma única atividade. É o chamado mal da Holanda. Se você concentra, tem um problema, você vai para o fundo do poço. Fundo, sim. E reforçando o que o Paina falou, a mosca existia, estava em equilíbrio, e é muito racional. Basta você analisar o período ao longo do ano. Está tendo a safra, está jogando vinhaça, a mosca está em explosão. Termina de moer, termina de jogar a vinhaça, passa um mês, o ciclo dela é 45, ela praticamente desaparece. Ela não desaparece totalmente, ela continua, mas ela não fica mais nesse surto visível. E vai até
sem problema de mosca, como aconteceu esse ano, de dezembro até abril, sem mosca. Então, é racional. O problema é o lançamento de vinhaça que tem causado isso. Então, nós fizemos um movimento em 2016, aí em 2017 o pessoal desanimou um pouco porque não estava surtindo efeito, mas agora chegou num ponto, ou se faz alguma coisa ou a pecuária nessas regiões vai acabar. Muita gente já desistiu, lá minha família mesmo tirava leite, já não está tirando mais, e assim a gente tem relatos de outras pessoas que a vida inteira tiravam leite e agora não pode mais. Então, é complicado, mas a gente tem que ter esperança, tem que tentar ver se de algum jeito a gente consegue eliminar esse problema. Obrigado pela participação. O Eu estúdio agradeço. aqui da TV Web está sempre à sua disposição. Obrigado, Paina. Obrigado, Marco. Obrigado, Chico. Thales, para estar mais uma vez junto aí na briga aí, né, Thales? Na luta, aí, né? E pode ter certeza que vai dar certo. Muito bem, com certeza sim, pelo menos os primeiros passos estão sendo dados para isso. Muito obrigado para você que acompanhou aqui o Cidade em Pauta. Nós voltamos numa outra oportunidade para tratar aí de assuntos de interesse da nossa coletividade. Um forte abraço e até lá!